Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha dominar nossos corações. Quero trazer para os irmãos aqui, só dar uma arrumadinha aqui na posição, uma leitura que eu achei muito interessante para aqueles que desejam ter uma intimidade, que procuram ter uma intimidade com Deus. A leitura diz assim, ó: Deus e Adão no jardim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Imagine um homem que está vivendo no jardim do Éden, um lugar perfeito para qualquer pessoa morar, e todas as noites o Deus do céu caminha pelo jardim e vai à casa do homem para ter uma conversa e uma refeição. Despretensioso, sem barreiras, casual, desfrutando da companhia do outro como bons amigos. Este é o quadro do relacionamento que existia entre Deus e Adão no jardim do Éden. É também o quadro do relacionamento que Deus deseja ter com todos os seres humanos. Deus é santo. Para que Deus tenha esse relacionamento com uma pessoa, ela também deve ser santa. Quando Deus visitou o jardim, Adão era inocente e sem pecado. Ele também era santo. Que tipo de amigo? Que tipo de amigo Deus tinha? Que tipo de amigo Adão tinha? Que tipo de amigo você tem? Um provérbio popular diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Além disso, se você quer saber o que um homem realmente é, preste atenção em seus amigos. Que tipo de amigos ele tem? Adão era a criação de Deus. Depois que a criação estava completa, abre parênteses, inclusive o homem, fecha parênteses, viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Gênesis 1:31. O homem que Deus havia criado era muito bom. O homem era o que Deus planejou, projetou e se propôs fazer. Mas a vida não é uma carona. Ao homem foi dado o domínio, abre parênteses, liderança, fecha parênteses. No entanto, com o domínio vem a necessidade de usar esse poder de maneira responsável. Assim, o homem deve ser responsável no que ele pensa, no que ele diz e no que realiza. Deus deu ao homem um trabalho a fazer: cuidar e manter o jardim. Gênesis 2:15. Deus deu também ao homem alguns privilégios e limitações. Por exemplo, privilégio: poderia comer livremente de toda a árvore do jardim, exceto uma. Limitação: não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu ao homem coisas para fazer e coisas para não fazer. O mesmo é válido para nós, homem, hoje. O mesmo é válido para nós hoje. Deus diz o que podemos e o que devemos fazer. Ele também diz o que não podemos e não devemos fazer. Enquanto Adão obedeceu a Deus, o relacionamento amigável descrito acima continuou, mas quando o homem pecou, fez o que Deus lhe disse para não fazer. Deus não podia mais ter um relacionamento próximo com ele. Deus providenciou ao homem a possibilidade de perdão e restauração de um relacionamento íntimo com ele através de Jesus Cristo. Você escolherá Deus para seu amigo? Nós estamos escolhendo Deus para nosso amigo? A palavra do Senhor nos diz que, aqui vou procurar em João, no livro de 1 João, né, na carta de 1 João, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Deixa eu procurar. Aqui na carta do 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a concupiscência é o prazer desenfreado da carne, e o prazer desenfreado dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Meus amados, não tem como nós termos uma intimidade com o Senhor, nós continuarmos andando nos caminhos errados. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma negação daquilo que desagrada a Deus. Como eu vou saber o que desagrada e o que agrada a Deus? Através desse livro, através das Escrituras Sagradas. Você não entende? Você já tentou ler e não entendeu? Não conseguiu ali entender as palavras? A Bíblia Sagrada é um livro que ela deve ser lido não como nós costumamos ler qualquer outro tipo de livro, como nós estávamos acostumados a ler antigamente, livros de histórias. Mas a Bíblia Sagrada, nós temos que ter uma reverência com ela. Devemos nos colocar em oração antes de abri-la e pedir a direção ao Espírito Santo, porque ele é um livro dirigido pelo Espírito Santo. No momento que nós começarmos a entregar o nosso ser ao Senhor e pedir ao Espírito Santo nos dar entendimento, o Senhor vai nos dar entendimento. Comigo, meus amados, alguns anos atrás, quando eu conheci a Jesus, quando eu resolvi seguir a Jesus, eu tive ali poucos meses de frequência em uma igreja, de visita à igreja, e logo sofri um acidente, onde esse acidente me colocou numa cama. Eu fiquei ali por 9 meses e meio, aonde qual Deus enviou sim um servo do Senhor, enviou um evangelista para ali me dar um suporte, que eu precisava desse suporte. Todos nós precisamos de um suporte. Essa história de dizer que nós não dependemos da igreja, porque nós somos a igreja, sim. Eu digo uma coisa para você, nós somos a igreja, mas nós dependemos de estar ali reunido com os irmãos, para que nós venhamos aprender junto com eles as coisas de Deus, para que nós venhamos ali adorar a Deus unidos com os irmãos. A palavra do Senhor diz que bom e agradável ao Senhor é que os irmãos estivessem unidos. E a palavra de Deus diz. Então, Deus se agrada quando nós nos reunimos. Deus se agrada quando nós temos Caiu aqui por causa do vento, viu? Não dá bola. Eu vou continuar assim mesmo, não dá bola não. O vento derrubou aqui, mas eu vou providenciar aqui, para que não venha cair mais. Meus amados, então, não tem como nós termos um relacionamento com Deus se nós não tivermos também em união com nossos irmãos. Devemos ter essa união, devemos buscar uma união com os irmãos. Faça um culto doméstico, faça um culto na sua casa, convide irmãos, convide o pastor da sua igreja, mas eu não estou indo na igreja, convide um irmão que pregue a palavra, procure um obreiro para ir até a sua casa, para levar a palavra de Deus, até você entender a necessidade que temos de buscar ao Senhor em união com os irmãos. Deus quer essa união, ninguém vive sozinho. Você imagina um soldado na guerra sozinho? Ele se prepara para a guerra unido com seus colegas de farda. E aí, na hora de ir para a guerra, eles agora não preciso mais, eu vou sozinho.
Não tem como, uma guerra não é vencida sozinha. E nós vivemos, a nossa guerra é espiritual. A palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as hostes espirituais, né, e principados dos reinos celestiais. Então a luta, a guerra é espiritual. Então nós temos que ter uma união, ainda mais que é espiritual. Nós temos que ter alguém pelejando conosco ali. Então nós não somos um soldado sozinho. Ah, mas eu tenho Deus. Sim, o soldado tem o seu armamento também, mas ele precisa, ele tem conhecimento no armamento, mas ele precisa de estar ali junto com o seu pelotão, junto com o seu exército. Assim é no reino espiritual. Nós necessitamos de estar ali em união com irmãos para termos a força espiritual e para buscarmos o conhecimento da palavra. Eu estava falando antes sobre, né, achar dificuldade, né, ter dificuldade ali em entender a palavra de Deus. Pois aí eu estava dizendo para você que quando me acidentei, fiquei ali, né, algum tempo acamado, mas esse ler a Bíblia, eu comecei a ler e muitas coisas eu não entendia o que dizia na Bíblia. E o Espírito Santo, porque eu orava antes de colocar na presença de Deus, eu orava, eu fazia uma oração e colocava-me na presença do Senhor e dizia: me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá entendimento nas tuas palavras. E o Espírito Santo falou no meu coração e disse: eu não entendi uma certa palavra, e o Espírito Santo, a primeira palavra, eu me lembro que foi a palavra regozijar, e eu não entendi, eu não sabia o que era regozijar. E aí eu, né, o que eu faço agora? Não estou entendendo. O Espírito Santo falou comigo e disse para mim, naquela época eu nem tinha, nem era, eu não tinha celulares que tem hoje, Androids e não sei o que mais, não tinha. Meu celular era um celularzinho comum, não tinha internet, a internet não era, né, não era como hoje. E aí o Espírito Santo falou comigo e disse: pega um dicionário. Eita glória! Pega um dicionário, que ali tu vai achar o que tu precisa. E eu comecei a usar o dicionário e a Bíblia. Passava as palavras que eu não entendia, eu ia no dicionário. O dicionário era fraquinho assim, mas me ajudou muito. Depois, posteriormente, eu adquiri um outro dicionário melhor. Hoje, quando eu não entendo, e hoje eu continuo ainda, tem palavras que eu não entendo na Bíblia, e eu vou no dicionário, eu vou no Google. Hoje nós temos o Google, né? Hoje tem o dicionário online, né, que nós podemos procurar. O que falta para nós, seres humanos, é interesse de nos inteirarmos das coisas que ali nós precisamos. Nós procuramos muitas coisas na vida. Tudo nós, se eu quero uma receita, eu vou no Google. Se eu quero aprender a fazer um serviço, eu vou no Google. Tudo nós vamos na internet. Por que nós não, na hora de nos interessarmos a ler a palavra de Deus, nós não procuramos também nos inteirarmos, não procuramos na internet também? Por que nós não usamos a internet para o bem? Por que nós não usamos a internet para as coisas de Deus também? Tem muitas ali, pregação boa, tem muita estudo. Agora mesmo, essa leitura que eu fiz para você no início do vídeo, eu fiz de uma leitura, né, de um estudo através do Google, da internet. Então, meus amados, o Senhor quer ter um relacionamento conosco, mas nós temos que nos abdicarmos de algumas coisas para nós chegarmos até Ele. Nós temos que procurar quebrar o nosso eu, a nossa própria vontade, para chegarmos até Ele e Ele começar a agir na nossa vida. Nós gostamos muito de ler aquele Salmos, né, o Salmos 91, que diz, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas o que é verdadeiramente habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar no esconderijo do Altíssimo é verdadeiramente reconhecer que depende de Deus e precisa fazer aquilo que lhe agrada para poder estar debaixo da proteção dele. Assim é um filho, assim é uma criança, assim é um filho para com o pai. Se o filho se afastar dos olhos do pai,
pode acontecer qualquer tipo de coisa. Pega uma criança que está aos olhos do pai ali, o pai está cuidando, está nos olhos dele. A criança sai, dobra ali a esquina ali assim, logo ali cai, se machuca, né? Alguma coisa acontece, né? Mete o dedo na tomada. Por que os acidentes, a maioria das vezes acidentes com criança acontece porque está longe do cuidado do pai. E assim é conosco quando nós estamos longe da presença do pai, daquele pai lá, o Altíssimo. E aí nós perguntamos, mas o que que eu fiz, né, para acontecer isso comigo? O que que eu, o que que eu, o que que eu tô pagando? Onde é que está Deus que permite acontecer isso comigo? Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Nós é que saímos da onde nós devíamos estar. Nós temos que voltar. Volte hoje para a presença do Pai. Ele é contigo. Ele te ama. Ele te quer. Ele tem planos na tua vida. Receba Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja na tua vida, de agora até o dia da volta de Jesus. Amém. Perdão os irmãos por alguns erros que aconteceu aí, né? Caiu o vídeo aí, né? Acontece. Eu não vou voltar, não vou... Deixa normal, deixa do jeito que tá. Tá bem? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Curta ali, né? Eu não tô aqui para eu aparecer, eu não tô aqui para ganhar nome. Não, eu estou aqui para influenciar a chegar até Jesus. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Então, coopere conosco, compartilhe, curta, assista e alimente-se da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.